Olá! O Lar do Amor apresenta o Evangelho no Lar online, nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, YouTube ou no site do Lar do Amor. Eu sou Daniel Ottoni e farei a apresentação do Evangelho de hoje, que é o Evangelho de todos nós. É um momento muito importante da nossa semana em que nos recolhemos em comunhão com o plano espiritual no intuito de que haja harmonia em nossos lares e em nossa mente. O Evangelho no Lar deve ser realizado preferencialmente uma vez por semana e pode ser realizado em família ou individualmente. De preferência, escolher sempre o mesmo dia da semana e horário. Sejam muito bem-vindos. Busquem um ambiente calmo e sem interferências. Lembrem-se de colocar um copo d'água ou uma garrafa d'água sobre a mesa, para que a mesma seja fluidificada pelos nossos amigos espirituais. Acalmemos nossos corações e pensemos em Deus para entrarmos em sintonia com os espíritos superiores. Roguemos ao nosso amado Mestre Jesus Cristo e a todos os espíritos superiores que nos assistem, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem enquanto seguimos o caminho da nossa fé, na nossa perseverança frente aos desafios, na nossa resiliência, para que possamos cada vez mais nos conservar serenos, em paz e em harmonia. Pedimos que essa água que colocamos sobre a mesa seja fluidificada e que seja feita a limpeza espiritual em nossos lares e que esses se encham de amor e harmonia. Que todos os nossos irmãos participantes que porventura estejam passando por problemas físicos ou espirituais sejam auxiliados e amparados. Nesse momento, esqueçamos nossos problemas, os problemas do mundo em que vivemos, esqueçamos as nossas mágoas e permitamos que apenas boas energias penetrem em nós nesse momento. Hoje faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 2 da parábola do bom samaritano. O que é preciso para ser salvo? Então um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus então lhe respondeu: O que é que está escrito na lei? Que ledes nela? E ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e a vosso próximo como a vós mesmos. Jesus disse-lhe: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que os despojaram, o cobriram de feridas e se foram o deixando semi-morto. Aconteceu em seguida
que um sacerdote que descia pelo mesmo caminho, o qual, o tendo percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também pelo mesmo caminho, o tendo considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Se aproximou, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre o seu cavalo, o conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo que o despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. São Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humanidade. Quer dizer, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quererias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar, e ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater, mas faz mais do que recomendar a caridade. A coloca claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Corroborando com a mensagem lida no Evangelho, teremos agora a leitura do capítulo 126 do livro Fonte Viva de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ajudemos sempre. E quem é o meu próximo? Lucas, capítulo 10, versículo 29. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é, por todos os modos, a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos. Preparemo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico,
exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade tentando, sem afetação, abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamo-nos da sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-no para que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência, amparemo-lo sem alarde para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração, cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. A leitura dos textos de hoje é sempre uma lembrança necessária para que nos policiemos, para que nos vigiemos e para que tenhamos a humildade no nosso dia a dia, a cada momento, em cada circunstância, e que estejamos sempre atentos a ajudar ao próximo e a praticar a caridade. Roguemos ao nosso Senhor Jesus Cristo e aos Espíritos superiores que com todos os nossos esforços não nos esqueçamos dessa lição. Que possamos, ao final de cada dia, a cada semana, reconhecermos em nós mesmos uma melhora, uma evolução. Que consigamos a cada dia auxiliar mais e mais, amar cada vez mais o nosso próximo, seja ele amigo ou inimigo, um parente, um desconhecido. Rogamos que tenhamos uma semana iluminada, que o nosso lar seja coberto de luz e proteção, que a nossa família e nossos amigos vivam em paz e harmonia, e que sigamos a nossa jornada com fé, perseverança, amor, caridade e resiliência. Sigamos sempre em busca da nossa evolução. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até uma próxima semana. Que assim seja.